Bom dia, meus amados e preciosos ouvintes, na graça e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos dê força, graça, sabedoria para podermos vivermos os dias, o momento em que nós estamos enfrentando. Nesta manhã nós estamos falando um pouco sobre a mensagem O Anjo de Deus, pregado pelo profeta de Deus nessa era, William Marrom Branham, 4/3/1948. 4/3/1948. A mensagem O Anjo de Deus. 5 anos antes de eu nascer. No parágrafo 4, o profeta nos diz assim: o povo cristão unidos num só coração e num só acordo. Deus não pode enviar os dons para a igreja enquanto a igreja estiver separada. Vou repetir. Deus não pode enviar os dons para a igreja enquanto a igreja estiver separada, desparcelada, dividida. Como ele não pode enviar o Espírito Santo a menos que estejamos em um acordo? Como ele não pode enviar o Espírito Santo se não estivermos em um acordo? Uma só fé, um só batismo, uma só opinião. Não ter um puxando por um lado, outro puxando por outro. Um puxando para cima e outro puxando para baixo. Mas todos remando na mesma direção. Pois vem pelo Espírito Santo os dons e o arrependimento. Traz o Espírito Santo em evidência para nós. Mas enquanto nós estivermos nesta briga, neste cabo de guerra, nesta avalanche, eu sou melhor, eu posso mais, eu faço isso, eu faço aquilo outro, Deus não pode entrar em cena ao nosso favor. Essas afirmações que fiz sobre o anjo de Deus, essas afirmações que fiz sobre o anjo de Deus, essas afirmações que fiz sobre a cura, não creio que exista uma pessoa que já esteve em uma reunião que não saiba que isto é a verdade. Mas somente aquelas que participaram, viram, contemplaram, sabia que tudo era verdade. Mas aquela geração se foi. Aquela geração ficou no passado. Morreram. E nós que não fizemos parte daquela geração, que viemos após aquela geração, não estivemos com o profeta, não vimos ele, não ouvimos ele, não acompanhamos a sua trajetória. Hoje nos resta apegar a história. Quem foi o William Branham? O que fez o William Branham? São apenas a história que sobrou para nós. E nós então agarramos no que nós vimos através, ou estamos vendo através da história do que aconteceu com o William Branham. E a Bíblia vem e diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós não vimos, mas cremos.
Abraão come carne com Deus. Abraão come pão e manteiga com Deus. Abraão lava os pés de Deus. Mas Isaac e Rebeca só ficaram sabendo, só se atenaram a isso pela história. Isso aconteceu com meu pai, isso aconteceu com meu sogro. Mas eles mesmos não contemplaram, eles mesmos não viram, eles mesmos não assistiram, eles mesmos não estavam lá. Mas eu quero chamar a atenção dos meus ouvintes, preciosos ouvintes, irmãos, para lhes dizer algo. Rebeca não estava lá. Isaac não estava lá. Rebeca não comeu carne com Elohim. Isaac não comeu carne com Elohim. Isaac não comeu pão, nem tomou nem manteiga, nem bebeu leite com Elohim. Abraão, sim. Mas o Eliezer estava lá. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O Eliezer, o Damasceno, o empregado de Abraão, estava lá. Aquele Eliezer, aquele empregado de Abraão, ele saiu da terra de Ur, dos caldeus. Quando Deus vem e diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão então ajuntou as suas coisas, pegou todas as almas que ele tinha com ele, é a Bíblia quem diz, incluindo o Damasceno Eliezer, seu sobrinho Ló, e partiu. E toda a trajetória de Abraão, aquele servo Eliezer estava com ele. Toda a trajetória. E quando Abraão toma aquela terra, aquela vitela, aquela bezerra, aquele bezerro, para matar para Elohim, ele toma e entrega para o servo. Aquele servo era Eliezer. Diz, vai lá, mata, prepara e traz aqui para que eles possam comer, se alimentar. E toda a trajetória, após Abraão comer carne com Elohim, tomar o leite com Elohim, comer o pão e a manteiga com Elohim, Eliezer estava sempre ao lado de Elohim. Quando Abraão mente lá no Egito, Eliezer estava ali com ele. Quando Abraão mente para Melquisedeque, não, mente lá para, na segunda mentira de Abraão, para Potifar, o Eliezer estava ali. Quando Abraão sai na sua caminhada, na sua jornada, o Damasceno estava lá. Quando Abraão recebe a promessa do filho, da semente, o Eliezer estava lá. Quando o menino nasce, Eliezer estava lá. Eliezer acompanha o crescimento do menino, Isaac. E os tempos se passaram e Eliezer, quem sabe, já estava velho ali na fazenda de Abraão. E quando Abraão olha para seu filho, 40 anos, um homem já feito, e Abraão tinha ficado viúvo, Sara tinha morrido, precisava de uma mão feminina no palácio, precisava de um toque feminino no palácio. E ele então ainda não tinha. Agar já tinha morrido. Ele não podia correr atrás da sua ex-namorada Agar,
porque ela tinha morrido, ela já tinha morrido. Sara já tinha morrido. Então ele precisava de um toque feminino, de uma mulher naquela casa, naquele lar. Ele então fala, a única saída é arrumar uma esposa para o meu filho. E ele então chama o seu servo de confiança, o seu homem de confiança, o seu braço direito. Ele confiava tanto em Eliezer, ele amava tanto Eliezer, que quando Deus faz a promessa para ele, que ele teria uma grande nação, ele achava que seria através do Damasceno, do seu criado. Mas Deus disse, não, virá através de Sara, através de você e Sara. E aquele mesmo Damasceno foi o mesmo encarregado a buscar uma esposa para Isaac. Ele sabia quem era Abraão. Ele conhecia quem era Abraão. E Abraão também o conhecia. Você crê nisso? O irmão Brana pergunta, você crê nisso? Você já viu isso diante de seus próprios olhos? Certamente, eu vi pessoas passarem pela plataforma e não serem curadas. Houve milhares perante Cristo que não foram curados. Houve milhares perante Cristo que também não foram curados. Pessoas reuniam, aglomeravam em torno dele e não era curado. Poucos eram aqueles que eram curados. Ele diz, se poderes crer, se podes crer, mas muitas obras poderosas ele não pôde realizar por causa da incredulidade deles. Muitas obras poderosas, preciosas, que Jesus poderiam fazer e não fez, porque o povo era incrédulo. Muitas obras poderosas, gloriosas, Deus poderia fazer no ministério do irmão Brana, e Deus não fez porque o povo era incrédulo. Muitas coisas maravilhosas, grandiosas, poderosas, Deus poderia estar fazendo hoje, agora, nesse exato momento. Mas ele não pode fazer por causa da nossa incredulidade. Somos um povo incrédulo, uma nação incrédula. Não cremos. E a Bíblia diz, se crês, verás a glória de Deus. Mas como vamos ver a glória de Deus se nós não cremos? Você que está me ouvindo agora, você pode receber uma bênção apenas em crer no que você está ouvindo. Mesmo sem o meu tocar de mão, mesmo sem me abraçar, mesmo sem me conhecer, você pode receber. Basta que esta fé faça uma revolução dentro do seu coração. Não importa o que seja. Mas é preciso, é necessário, é apressante que creiamos. Ou cremos e recebemos, ou duvidamos e não recebemos. Venha a Jeffersonville e me veja, e veja, algum dia você poderia ficar feliz em ter você. Você escreva-me uma carta, envie para mim, se eu puder apenas envie para minha casa, qualquer hora que eu puder. Você poderia me ligar se você estiver doente. Vou orar por isso ao telefone. Eu não posso dizer que eu poderia vir o tempo todo. Eu costumava dizer, eu vou até você, chova ou faça sol, eu vou até você, chova ou faça sol.
E eu desci a Canadá, e cerca de 16 ou 18 países de avião. Ali eu gostaria de saber, então, veja. Eu gostaria de saber, então, veja. A gente não pode ir, porque quando você está indo a outro, aquele está aqui. E ali está outro. E você não sabe para onde ir. Mas eu te amo. E eu estou aqui para te ajudar. Eu te amo e eu estou aqui para te ajudar. Eu fiquei uma semana em Guarujá, procurando ajudar as pessoas. Mas eu não posso te ajudar se você não me procurar. E se você não confiar em que eu possa te ajudar. Mas quando você confiar, Deus entra em cena. Eu vou fazer tudo o que puder para tentar provar a você que eu te amo. Deus abençoe cada um de vocês. O amor é a chave. O amor destranca e tranca a porta. A enfermidade não suporta a presença do amor. O diabo, os espíritos errados, não suportam a presença do amor. E aonde há amor, o diabo não fica, o inimigo não fica, a doença, a enfermidade não fica. A tristeza não fica. Agora, antes de ir, eu desejo ler esta pequena parte da Escritura antes de começar na fila de oração. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando, salvando e pregando o evangelho do reino. E curando a todas as enfermidades. Não era uma dor de cabeça, uma dor de dente, não. A toda a enfermidade. Desde uma dor de dente a um câncer. Mas as pessoas confiam mais nos remédios, nos chás, nas injeções, na vacina, na cirurgia. O que não é errado. Mas confia mais naquilo que o homem possa fazer do que aquilo que Deus possa fazer. O médico, ele te corta, te costura, ele implanta o enxerto, ele faz tudo o que a ciência, através da medicina, lhe ensinou a fazer. O médico faz. O bom médico faz. Mas cicatrizar, curar, dar nova vida, somente Deus. E os médicos sabem disso. Chega uma hora que ele coça a cabeça e ele olha para você com aquele olhar de tristeza e diz: seu problema só Deus. Quando ele é sincero, ele chega para você e diz: o seu problema só Deus. Todas as enfermidades molestas entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curavam a todos. Mas tinha que vir até ele. As portas do tabernáculo, as portas da igreja estarão abertas para você vir
e receber oração, a sua bênção, a sua cura, aquilo que você precisa. Mas você tem que vir. Você tem que procurar. Você precisa de um remédio, você vai até a farmácia não vai até você. A menos que você ligue e peça. Você precisa comer, você vai no mercado, o mercado não vai até você, a menos que você peça. Você precisa de uma consulta, você tem que ir até o consultório do médico. O médico não vai até você. Assim é Deus. Você tem que ir até Deus. Não é Deus que tem que ir até você. Vá até Deus, leva a sua necessidade, os seus problemas, os seus pedidos para Deus, e Deus então poderá te responder. Agora, você não vai à igreja, mas quer ser abençoado. Você não vai à igreja, mas quer ser curado. Você não vai à igreja, mas quer ser salvo. Você não quer fazer o sacrifício, mas quer ser salvo, quer ser ajudado através do sacrifício. Agora vamos inclinar nossas cabeças por um momento, se quiserem, em todos os lugares da audiência. Agora seja verdadeiramente reverentes. Eu quero saber, antes de começar a orar agora com a cabeça baixa, quantos de vocês que estão vindo na fila de oração, que crê que se eu pedir a Deus, Deus vai ouvir minha oração e te curar. Você crê? Você crê que ele fará? Que ele fará? Deus te abençoe, amigos. O anjo do Senhor me diz, se você puder fazer com que as pessoas creiam em você. Não é crer em Jesus. Não é crer em Deus, mas crer em você. Porque as pessoas automaticamente creem em Deus. Automaticamente elas creem em Jesus. Mas elas têm que descer um pouquinho mais baixo. Crer no homem que Deus levantou para elas. Agora, eu lhe digo o que fazer. Quando você passar por esta fila, esta noite, você saia daqui apenas se alegrando, tão feliz quanto você possa estar. Dizendo às pessoas que você está curado e vá testificando. Os discípulos estiveram 10 dias e noites em Jerusalém, louvando constantemente a Deus, antes que o Espírito Santo caísse. Pai Celeste, Pai, agradeço-te por isto, agradeço por isto. Outro privilégio para esta noite, a terceira viagem a esta adorável e pequena cidade de Fênix, eu falo de Guarujá, o Vale do Sol, onde o meu coração ansiava estar desde pequeno. Ó Deus, de alguma forma eu oro, Deus, para que tu comeces um avivamento em cada igreja que há na cidade. Conceda, ó Senhor, que um grande avivamento em movimento chegue a esta cidade. Olha o tipo de oração que ele fazia. Olha como ele dirigia a Deus. Eu oro que cada igreja desta cidade. Ele não está se referindo ao seu tabernáculo, à sua igreja, mas diz a cada igreja desta cidade. Receba um avivamento.
Pai, eu oro para que tu movas, eu oro para que esta noite o anjo do Senhor esteja aqui neste púlpito, e que não haja uma passagem por esse púlpito sem que seja curada. Ouça minha oração, Pai, enquanto eu clamo a Ti, com um coração sincero, sabendo que estou tentando com todo o meu coração Te servir com o melhor que eu sei. E oro para que Tu me ouças esta noite, eu digo nesta manhã. Abençoe o irmão Garcia. Eu tinha metade. Bom, a fila de oração, um homem que pareceu com uma mulher. Na fila de oração tinha um homem que apareceu com uma mulher. Ele estava na fila. Quando eu segurei a mão dela, claro, havia algo. Eu senti a vibração que a artrite é a artrite causada pelo ácido. A artrite é causada pelo ácido. E eu orei pela mulher. E quando eu orei por ela, os olhos dela pareciam entrar em transes. E eu pensei, e eu passei por ela. Claro, então saí e fui embora. Voltei de novo em alguns dias. E o marido dela estava na porta e ele disse, irmão Brana, ele disse, algo aconteceu com a minha esposa. Ela, como se estivesse delirando. E eu disse, o que parece estar errado com ela, irmão? Ele disse, bem, aqui está o que é. Disse, quando você estava orando por ela, ela parecia estar em transes até chegarmos em casa. E ela me perguntou quem era aquele outro homem que desceu com você quando você orou por ela, irmão Brano. E eu disse, não havia outro homem. Disse, sim, um homem com um manto branco de cabelos escuros. Eu disse, diga isso de novo, irmão. E ele disse, de novo. E eu disse, aquele é o anjo do Senhor que apareceu. Aquele é o anjo do Senhor que apareceu. E ela disse, ora, ele estava olhando para o irmão Brana. A mulher vendo o anjo, olhando para o anjo, e o anjo olhando para o irmão Brana. Quando estava orando, ele disse, ele falou comigo. O anjo falou com ela. Ele falou comigo. E ele diz, agora você está procurando por cura. Disse, a oração do irmão Brana será respondida, você será curada. O anjo chamando o irmão Brana de irmão Brana, enquanto você chama o irmão Brana de Jesus. O próprio anjo chama ele de irmão Brana. Mas você insiste em chamar ele de Jesus. Uma contradição
entre você e o próprio anjo. Você será curada. Mas ela disse: o irmão Branham não parece muito fraco? Ela perguntou para o anjo. O irmão Branham não parece muito fraco? Como que ele pode orar por mim? O anjo disse para ela: mas ele ficará forte depois de um tempo. Ele ficará forte depois de um tempo. Assim isso me encoraja, disse o profeta. Assim isto me encoraja. Veja, ele ficará forte depois de um tempo. Agora, a mulher nunca ouviu a história. A mulher nunca tinha ouvido a história que eles contavam em relação ao que acontecia nos cultos, nas orações, nas reuniões do irmão Branham. Nunca tinha ouvido. Ela não sabia nada. Nunca tinha ouvido falar de anjo. E ela o descreveu e disse que ele era um homem grande, rosto moreno, com cabelos negros pendurados até seus ombros. E ela disse: eu ouvi descer do púlpito. E ela nunca tinha ouvido falar dele em sua vida. Ela nunca tinha ouvido falar: tem um homem por nome de Branham, tal lugar se assim, ele tem um anjo que aparece para ele, tal. Ela nunca tinha ouvido. Então não tinha como ela estar fabricando algo. Na realidade, ela realmente tinha visto o anjo. Ele diz: quando o irmão Branham se ajoelhou para orar por mim, então aquele homem olhou, subiu até lá, em vez de orar, ele apenas continuou olhando para o irmão Branham. Ele olhou para mim e disse: agora você veio para a cura e você será curada. E então diz: agora o irmão Branham não parece muito fraco. Fraco? Diz: mas ele estará forte após algum tempo. E disse: então, quando eles começaram a mover a maca, os homens que carregavam ela na maca levaram ela até o irmão Branham para o irmão Branham orar, deitaram naquela maca. Os homens começaram a mover a maca, sair do prédio. Ele saiu porta fora comigo. Aquele anjo que ela viu em cima da plataforma com o irmão Branham, enquanto o irmão Branham orava por ela, saiu acompanhando os homens porta fora comigo. E foi a última vez que eu ouvi a mulher relatando o que tinha acontecido com ela. No parágrafo 12 da mensagem, o anjo de Deus. Agora, esse é o anjo, irmão Branham veio. Irmão Branham afirma. Agora, esse é o anjo de Deus. Não sou eu o anjo de Deus. Esse é o anjo de Deus. Aquele era o anjo de Deus. Não, irmão Branham. Agora, esse é o anjo de Deus. Ele foi visto muitas vezes nos cultos. E eu sei que ele está aqui, nesta noite. E eu sei que ele está aqui. Eu o senti 3 ou 4 vezes desde que cheguei aqui. E as pessoas, pregadores, tira esse anjo de cena e deixa só o irmão Branham no quadro. Mas quando você tira esse anjo de cena
e deixa só o irmão Brana no quadro, você anula o ministério do irmão Brana. Você anula a mensagem do irmão Brana. Agora, esse alguém pode saber. Agora, muitas das pessoas entendem mal. Agora, isso não é, de forma alguma, amigos, um culto ao anjo. Não é. Não oro em nome do anjo. Não prego em nome do anjo. Nem conheço o seu nome. Então o nome dele não era Brana. Então o nome do anjo de Deus não era Brana. Nem conheço o seu nome. Mas se você verificar as escrituras, quando Deus envia seu povo, é um anjo. Nos dias de Moisés foi um anjo. Você diz, bem, e quanto ao Novo Testamento? Certamente sempre foi o anjo. Certamente foi o anjo do Senhor. Correto? Pedro, quando estava na prisão, o anjo do Senhor desceu e libertou Pedro. Correto? E muitas vezes ele é um anjo. E quanto a Paulo, quando ele veio à Macedônia, e quando ele estava no naufrágio, o anjo do Senhor apareceu para ele. Naquela noite disse a ele que ele tinha dado todos eles em suas mãos. Certamente sempre. Paulo nunca adorou o anjo. Quem entregou aquela tripulação que estava no naufrágio a Paulo, nas mãos de Paulo, foi o anjo. Não foi Deus, foi o anjo. Mas Paulo era um anjo, sim, o anjo terreno. William Branham, com certeza era um anjo, sim, um anjo terreno. O anjo do tempo, não o anjo da eternidade. João o Revelador, depois que todo o livro do Apocalipse foi escrito, então João diz, eu caí aos pés do anjo. Eu caí aos pés do anjo. Isto é certo. Que me mostrou estas coisas, ele diz, adore a Deus. Ele era seu semelhante. E dos profetas, vê? Veja, Deus sempre envia o sobrenatural sobre o natural. Deus sempre envia o sobrenatural sobre o natural. Um anjo sobrenatural em conexão com um anjo natural. Um anjo vindo da eternidade em conexão com o anjo da terra. Um anjo enviado para a igreja e o anjo da igreja. Se nós não soubermos esta diferença, se nós não soubermos esta diferenciação, se nós não soubermos separarmos um do outro, nós vamos fazer confusão. Como a serpente de bronze, o poço e assim por diante. Até mesmo o próprio Jesus, ele nunca tomou para si crédito por curar alguém. Isso está certo. Ele disse, não sou eu. O próprio Jesus, não sou eu quem faz as obras. Não sou eu quem faz as obras.
É meu Pai que habita em mim. É o meu Pai que habita em mim que faz as obras. O que era Jesus? Jesus era a única pessoa da divindade. E Cristo descendo e habitando dentro dele, fez dele divino. Fez dele Cristo, por isso nós chamamos ele de Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai. Jesus Filho. Cristo, o Espírito Santo. Os médicos sabiam que ele estava morto. E eu fui oferecer condolência. Aquele fala daquele cidadão que estava morto, os médicos já tinham liberado para a funerária, para os parentes. E o Mombrano então vai lá dar as condolências para a família. Mas veja o que aconteceu. Eu fui lá para dar as condolências à família. E fora da casa, a esposa aparentemente chorando pelo homem. E quando eu comecei a sair pela porta, uma mão humana. Quando eu comecei a sair pela porta, uma mão humana. Aquela era a mão do anjo que acompanhava ele. Aparentemente me tocou. O anjo veio e tocou a mão sobre ele. Pelo braço. E eu senti aquilo me segurar. E quando comecei a avançar, não consegui me mexer. E quando eu voltei, a mão me deixou. Quando eu virei, voltei novamente para o quarto funerário onde estava o homem, deitado, morto, a mão me deixou. Fui até o leito, aonde o homem estava deitado. E olhei para o homem, e estava a esposa de um ministro metodista na sala. E outra irmã. E comecei a orar. Quando me dei conta, estava deitado sobre o corpo daquele homem, o homem morto. Deitado sobre o corpo daquele homem morto. Tinha um lenço no rosto por pelo menos meia hora. Meu rosto estava bem contra o dele. E eu estava chamando pela terra. Pela terra espiritual. E eu gritava, irmão Elias, que era a terra. Irmão Elias. Seu nome era Elias. Irmão Elias, chamando pela terra por seu espírito. Sem saber o que eu estava fazendo. Em alguns instantes, fiquei imóvel. Clamando, eu senti a mão do homem ao redor dos meus ouvidos. O homem está trabalhando hoje na ferrovia da Pensilvânia. Hoje à noite, vivo, são, curado. Estava morto. Foi ressuscitado. O irmão Brana ora por ele. Ele é ressuscitado. Deus traz ele à vida
novamente. E ali estava ele, trabalhando normalmente no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, como se nunca tivesse sido morto. É por estas e outras razões que as denominações, os evangélicos modernistas, não podem crer na mensagem do profeta de Deus para esta era. E muitos daqueles que dizem crer, vêm pelas metades. Chega no meio do caminho, desiste, vai embora. Eles não têm paciência para esperar até o tempo clarear para eles. Agora, Deus sabe que isto é verdade. Se não for, Ele me deixe morrer neste púlpito. Que convicção. Agora mesmo. Mas se isso não significa, mas isso não significa que todos possam crer. Isso não significa que todos possam crer. Isso não significa que todos vão crer. Mas alguém vai crer. Eu não posso fazer nada dentro de mim mesmo. Eu tenho que agir conforme aquele anjo me diz para agir. Pregadores anulam o anjo do irmão Branham. Pregadores tira o anjo de cena e deposita todo o poder, toda a eficácia no homem Branham. E tira o anjo de cena. Sendo que o irmão Branham, sem o anjo, o irmão Branham não era nada. O irmão Branham não fazia nada. O irmão Branham era um homem comum, natural como nós. Era um casamento perfeito, de união entre o irmão Branham e o anjo. Mas quando você... Mas o que precisa de cura, mas aquele que precisa de cura e o seu próprio. Observe, a coisa que você está buscando já está no depósito do céu. As coisas que nós estamos buscando, já estão no depósito do céu, guardado para nós. Para você, Cristo, Ele foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados, somos curados. Isso está certo. Veja, já está feito. Exatamente como se eu dissesse aqui, se eu te dissesse, te desse um cheque postal ou ordem de pagamento de $5.000, bem, você diria, essa ordem de dinheiro é boa. Claro, se o governo é bom, por quê? Então, aquele que escreveu a ordem de pagamento, todo governo, antes que a ordem de pagamento pudesse ser escrita, deveria haver $5.000 em depósito antes que a ordem fosse escrita. Isso é verdade. O depósito deve ser feito primeiro. É o que ele está dizendo. Antes de você soltar um cheque para alguém, no valor de $10.000, R$10.000, esses R$10.000 tem que estar lá na conta para a hora que o indivíduo chegar com o cheque, ele descontar o cheque. Quando você pede uma cura para Deus, esta cura já tem que estar lá no depósito de Deus, para você simplesmente chegar e pegar a sua cura. Bem, e agora?
Olha o depósito. Para sua cura, foi colocado no armário no armário de remédio de Deus. A oração para sua cura foi colocada no depósito do armário de Deus, ou em seu banco no dia da crucificação no Calvário. Você entende o que eu quero dizer? Então ele foi ferido por nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos curados. E sua cura foi comprada e paga. Ó, que coisa! É sua. Tudo que você tem que fazer é apenas chegar e pegar. Agora, para que as pessoas viessem e soubessem, Deus prometeu que enviaria dons, isso está certo. Há 9 dons espirituais prometidos ao corpo. Esse é o corpo dos crentes. Não é para os incrédulos. A cura divina. A cura divina não é para você que não crê. É para aqueles que creem. O Espírito Santo não é para aqueles que não creem nele. É para aqueles que creem nele. William Branham não é profeta para você que não crê nele. William Branham é profeta para aqueles que creem que ele é profeta. Jesus Cristo não é pai para você, mas é para aqueles a quem ele veio. Jesus Cristo não é salvador para você, mas é salvador para aqueles que creem que ele é seu salvador. Agora, há alguns anos, quando o Espírito Santo tinha, antes que ele viesse e a igreja começasse a familiarizar novamente, nos dias dos metodistas, vocês clamaram. Vocês clamassem a Deus por libertação. Deus enviou o batismo do Espírito Santo. Desde então, as pessoas foram libertadas de seus pecados ao receberem o batismo do Espírito Santo. Isto está certo. Agora, aqueles que não crêem nele não podem recebê-lo. Você tem que crer nele. Portanto, ele enviou pregadores ungidos para pregar a palavra. E você a recebeu. E agora você recebeu. Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Vamos ver suas mãos. Agora, tudo bem, olhe lá, quase que 100%. Maravilhoso. Que coisa. Nós devemos ser capazes de fazer qualquer coisa, correto? Ora, não há nada agora que Deus não possa fazer por você, por mim, por cada um de nós. Shalom. Deus os abençoe em nome de Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. Um grande abraço, um grande shalom a vocês. Povo de Guarujá, Deus os abençoe. Povo de Rio Claro, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até a nossa próxima programação.